Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. Nosso tema é a propagação das ondas eletromagnéticas. Estamos interessados nos serviços de telecomunicações sem fio e na análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Vimos até agora 10 aulas. Essa é a nossa 11ª aula. Propagação em espaço livre, parte 1 de 2. Nossos objetivos: apresentar o modelo de propagação em espaço livre, descrever a aplicação do modelo de espaço livre. É um modelo teórico ideal, sem alterações na frente de onda. É um modelo de referência. Vamos começar com o conceito de densidade de potência, que é expressa pelo razão entre o produto PT-GT-AC, onde PT é a potência transmissor, GT ganho da antena e AC as perdas na instalação, dividido por 4πd ao quadrado, onde D é a distância da fonte até a região considerada. Então, aí estão os parâmetros. Observe que essa equação, como é uma divisão, os termos não são em dB. A unidade de densidade de potência, então, é a unidade de potência por unidade de área. Vamos agora para um outro conceito, a potência isotropicamente irradiada, ou potência efetivamente irradiada em relação à isotrópica. Se a antena considerada for o dipolo, tem-se o ERP. Na prática, são expressas em dBW. Então, para a região do espaço livre, que nós temos agora, colocando a equação de outra maneira, que é a densidade de potência numa região, é dado pela ERP na direção considerada, dividido por 4 vezes π, vezes a distância da fonte até a região onde se está medindo a densidade de potência. Já a potência recebida disponível, ela é basicamente dada pelo produto da densidade de potência pela área efetiva. Então, essa potência recebida está em watt. Essa não é a equação geralmente utilizada na engenharia. Os níveis de recepção são muito abaixo de watt. Temos aí a densidade de potência e a área efetiva de captação. Essa é a equação de definição. Já a nossa área efetiva de captação ou de recepção é dada pela fórmula mostrada, onde GR é o ganho da antena receptora, temos o comprimento de onda e relação 4π. A área efetiva de captação de uma antena é sempre menor que a área física dessa antena. Então, quando falamos de antena, 3 parâmetros surgem: ganho, diretividade e eficiência. A área efetiva de captação é a área real vezes o parâmetro eficiência da antena. Na prática, o valor da eficiência da antena receptora varia de 50% a 85%, sendo o valor inferior mais comumente utilizado e empregado em produtos comercialmente disponíveis. Então, temos que a potência recebida será o produto da densidade de potência vezes a área efetiva, ou a equação mostrada. PT é a potência de saída do transmissor. Observa que, como é uma divisão, não está em dBW, está em watt. Então, PT nessa equação está em watt. O ganho da antena não é em dB adimensional. As perdas na instalação não está em dB. A área efetiva é em metro quadrado e 4π vezes a distância ao quadrado. Essa distância está em metros. Observe, então, que essa equação não está em unidades gerais, comumente encontradas na engenharia. Potência recebida não é watt. Ganho de antena é geralmente dBi. Essa é outra maneira que nós temos da potência recebida. A ERP vezes a área efetiva sobre 4πd2. Essa é a área efetiva. Se nós agora substituirmos o valor da área efetiva na equação anterior, nós chegamos a essa equação, onde nós temos, no lado esquerdo do sinal de igualdade, PR, que é a potência recebida. PT é a potência de saída do transmissor,
GT, ganho da antena, AC, perda por cabos, lambda, comprimento de onda, e D, a distância entre as antenas. Então, nós vemos que na equação, o termo dentro do retângulo azul é a IRP. É o que sai da antena transmissora na direção considerada. Então, esse é o termo da transmissão. GR é o termo da recepção, é o ganho da antena receptora. E temos agora um outro termo que vai depender do comprimento de onda de operação, ou da frequência de operação, e da distância do enlace. Então, nessa equação, nós temos que a potência recebida depende de diversos parâmetros, desde a RP, o ganho da antena receptora, da frequência de operação e da distância entre as antenas transmissora e receptora. Esse termo é de extrema importância. Ele é denominado atenuação ou perda por espaço livre, ou também chamado atenuação ou perda básica. Esse parâmetro que vai ser a nossa atenuação, é o termo que vai reduzir a potência recebida. Então, ele pode ser denominado atenuação espaço livre, perda por espaço livre, perda básica ou atenuação por percurso em espaço livre. Ou, termo em inglês, free space loss ou path loss. É esse termo. Observe o termo quadrático, quadrado fora parênteses. Temos o comprimento de onda, que é inversamente proporcional à frequência, como já sabemos, e a distância entre as antenas. Observe que tanto lambda como a distância estão em metros, então esse termo é adimensional. Quanto maior a distância das antenas, menor o sinal recebido. Quanto maior a frequência, menor o sinal recebido. Esse termo quadrático vai levar uma relação de queda de menos 6 dB por oitava ou menos 20 dB por década para cada parâmetro. Vamos colocar agora o nosso lambda passando para a frequência 0,3 sobre f em GHz. Nós já falamos sobre essa relação. Então, agora nós temos que esse termo de perda por espaço livre pode ser dado por 0,3 dividido por f em giga, vezes 4, vezes π, vezes a distância em metros. Tudo elevado ao quadrado. Então, temos a frequência em giga e a distância em metros. Então, a perda por espaço livre é função de dois parâmetros apenas: a frequência de operação e a distância entre as antenas. Bom, e como é que nós trabalhamos com unidades mais usuais da engenharia? Como é que nós podemos fazer esse cálculo? É o que nós vamos ver na próxima aula. Embora seja um modelo teórico, a equação da atenuação por espaço livre é fundamental e é uma referência para todos os tipos de enlace em telecomunicações sem fio. Atenuações adicionais são somadas à atenuação por espaço livre. Atenuação como obstrução, perda por polarização e outras, elas são adicionadas, elas somam-se à atenuação por espaço livre. A atenuação vai sempre subindo. Se nós quisermos reduzir a atenuação por espaço livre, temos apenas duas alternativas. Reduzimos a distância entre as antenas ou reduzimos a frequência de operação. A frequência de operação é difícil de ser alterada porque ela é geralmente uma imposição do órgão regulador fiscalizador Anatel. Redução da distância significa redução do alcance, redução da área de cobertura, e é difícil também de ser conseguida, nem sempre isso pode ser alcançado. Enlaces como, por exemplo, satélite, você não pode alterar nem a frequência de operação, estabelecida por acordos internacionais, inclusive, nem a distância. Nesse caso, para que nós possamos aumentar a potência recebida, volte àquela equação no início. Nós temos que mexer na RP, temos que mexer no ganho da antena receptora e redução das perdas. Você encontra nesse mesmo canal vídeo explicando dB, dBW, dBm e outras unidades derivadas do dB. Se você quer uma referência mais detalhada, que abranja mais sistemas de telecomunicações, eu recomendo o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônica, publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Então, encerramos por aqui a aula 11, a primeira parte de 2. A próxima aula é a aula 12, Propagação em Espaço Livre, onde nós vamos terminar de apresentar o assunto. Vamos colocar uma equação em termos práticos para que você possa realmente calcular em unidades usuais de engenharia, de projeto e análise. Obrigado por ter assistido o vídeo e até lá!